A gente se conhece desde a adolescência, né? Desde que eu tinha 15 anos e você uns 20. Eu tinha uns 20 anos. Uns 20 anos na época. Através de amigos em comum, só que ele sempre namorou e eu também. A nossa aproximação nunca foi muito próxima, né? Muito assim, enfim. Mas a gente se conhecia, só. A gente trocava os olhares. Não, eu não trocava olhares, eu namorava, ele também. Trocava. Primeira vez, você lembra? A primeira vez foi na casa do nosso Na casa amigo. do nosso amigo em comum, né? E ela tinha, eu lembro que ela era bem novinha, bem mais nova que eu, na verdade. 20 anos pra 15. Pra 15, nessa dói, época tem diferença. A gente se reencontrou. A gente se reencontrou, na verdade, né? Porque nesses anos todos que a gente se conhecia, a gente se reencontrou, eu tinha 23 anos, né? A gente se conheceu quando eu tinha 15 e nos reencontramos quando eu tinha 23. Até então, a gente conversou, acho que em umas 2 oportunidades apenas. Eu e depois, namorando e você namorando. nós, cada um com Por seu acaso, compromisso. casual. Nos encontramos casualmente, conversamos. Mas foi quando eu tinha 23 anos, a gente já não se via há uns 4. Eu já não morava mais em São Você Paulo. nem morava mais em São Paulo, eu morava. E aí nós nos reencontramos aqui, no aniversário Paulo. desse mesmo amigo pelo qual nós nos conhecemos. Na casa dele. Na casa dele, É. só que nós nos encontramos em outra casa. Indiretamente por causa dele. Indiretamente foi tudo por causa dele, é. Porque eles cantavam na mesma banda E ele era amigo dele. Aham. Eu falo pra ela, né? Eu sempre falo que quando esse nosso amigo em comum falou que ele morava fora do país, ia vir pra cá, juntar a galera, a primeira pessoa que eu lembrei, fiquei mentalizando, lei da atração, foi ela. Só que eu não lembrava muito bem o nome dela. Mas Ele queria encontrar a Marjorie. Mas era a Nathalie. Mas era a Nathalie, né? Meu nome Mas é Nathalie. depois eu perguntei pro pessoal como é o nome dela mesmo. Aí o pessoal, Nathalie. Aí eu já fiquei olhando pra ela. Quando eu vi ela subindo as escadas, assim, que eu já tava quase indo embora, eu já lembrei dela, já assim, já vi ela, vi E que ela quando tava mais linda ainda. E quando eu encontrei ele nessa mesma festa, eu olhei e falei, nossa, ele! Já fazia tantos anos que eu não via. Mas sabe quando o coração dá aquela acelerada, assim, Foi ele tava eu. diferente, tava mais bonito. Eu olhei e falei, meu Deus, ele tá aqui. Eu tava solteira, mas tava na minha, tranquila, sossegada. Eu olhei e falei, meu Deus, ele tá aqui. Eu tava solteira, mas tava na minha, tranquila, sossegada. Não, até então não. Só durante essa festa que nós nos reencontramos, aí eu percebi, porque ele não escondia, né? Eu não Deixava escondia. bem na cara, é. Aham. Mas até então não tinha a menor ideia de que ele foi pensando em mim, nunca me liguei nisso. A primeira cantada, A primeira a cantada gente foi tava olhando e eu vi que ela tava me olhando, aí que ela tava olhando de respondendo, volta. né? Aí eu vi ela na pia e Eu tava fazendo uma caipirinha na Aham. pia, né? Que a gente tava lá na casa da amiga e tal. Aí eu tava fazendo uma caipirinha lá na pia, ele chegou por trás de mim e falou assim bem baixinho no meu ouvido, você nessa pia tá demais, hein? Só que eu não entendi o que ele tinha falado, porque tinha um som alto, eu não entendi direito, achei que ele tivesse falado qualquer coisa, né? E ela deu risada. Eu olhei né? pra trás e dei uma Achei que- risadinha, concordei, mas eu não tinha entendido o que ele tinha falado. Se eu soubesse, eu ia falar, não, que horror essa cantada. Aí depois eu cheguei nela e falei assim pra ela, dá teu telefone aí que eu já vou embora. Ela, você não vai anotar? Eu falei, fala que eu decoro. Não, e ele não decorou, depois ele pegou com outro amigo. Eu tive que pedir pra mim. Então, depois ele me ligou no dia seguinte, de manhã, até me acordou, porque a gente saiu super tarde daquela festa e ele acordou cedo pra ir pra praia no dia seguinte e eu não. Tava dormindo, aí ele me acordou, ficamos um tempão no telefone, né? Uhum. Ele querendo sair comigo e eu não queria Eu sair liguei com ele. meio-dia, depois você falou, me liga mais à noite. Aí eu liguei umas 7 horas pra ela e a gente ficou conversando até umas 10 da noite. Isso, foi isso. Aí eu ia voltar pra Balneário, que é a minha cidade. Aí eu adiei mais um dia e... Porque eu topei a sair com você, Porque né? ela topou sair comigo.
E aí a gente marcou um encontro meio à tarde no Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo. Bem inofensivo, né? Foi proposital. Falei, Quase não, vamos nos encontrar no museu ali, bem bonito, na boa, tudo aberto, um monte de gente. Existia o WhatsApp naquela época? Não existia. Se existia, não era tão... Não, mas acho que não existia, não. Nunca fui muito assim... Tecnológico. Tecnológico, mídia social, não tinha nem Orkut, essas coisas assim. Na época acho que era... Se existisse, estava no começo e ele nem sabia o que era. Eu talvez usasse, ele não, mas nesse dia no Museu do Ipiranga a gente acabou ficando, né? Aí depois já era. Aí na mesma semana eu liguei pra ela. Voltou no final de semana seguinte, Voltei né? no final de semana seguinte. Lá de Santa Catarina, pra me ver. E aí depois a gente nunca ficou mais de um final de semana sem se ver. A gente só ficou... Um final de semana, acho que só o primeiro mesmo. No segundo eu voltei. A gente ficou acho que uns 2, mas separadamente, assim, né? Não foi aí eu seguido. falei dos meus planos pra ela, profissionais. Sei que em 4 meses a gente estava morando junto. Sim. Depois mais 6 meses a gente estava com a empresa aberta. Ele me levou para outro estado, me tirou da empresa do meu pai. E aí em menos de um ano a gente já era sócio. Já estava casado em outro estado, nós sozinhos ali, porque não tem ninguém ali por perto morando ali em Santa Catarina com a gente. Tem o pai e o irmão dele, mas em outra cidade. E foi uma loucura. E agora nós vamos fazer 9 anos. 9 anos de casado, uma filha e uma empresa. Uma filha de 3 anos e uma empresa de 8. Uma filha de 3 anos e uma empresa de 8. É. Esse processo levou quanto tempo até vocês se conhecerem? 8 anos. Né? Porque nós nos conhecemos, eu tinha 15, a gente foi ficar quando eu tinha 23. Não, a gente se reencontrou, né? Eu tinha 24 já. A gente se reencontrou naquela festa lá na... Ah, não, com 23 eu saí de... Não, me baguncei toda. Eu era mais nova, né? Quando que foi? Agora eu não lembro. Eu sei que eu ainda estava em São Paulo, a gente se reencontrou. Quase da última vez que a gente se viu, aqui em São Paulo, que foi numa festa, numa fazenda. Demorou foi em 2008, uns 5 anos, 2003 a 2008. É isso aí. Por aí, eu fui embora de fora pra São Paulo em 2004, 2003, acho que foi isso, né? Nós e a gente se reencontrou em 2008. Isso, em 2008 que nós nos reencontramos. Aí desde que a gente ficou, a gente conta como o nosso primeiro dia de tudo. De tudo, de casado, a gente comemora casamento. A gente só comemora o primeiro dia que a gente ficou, que pra gente é simbólico, porque a gente não casou assim no papel, não fez uma festa, não tivemos uma data de noivado, foi tudo muito rápido, foi... em 4 meses morando junto, mais 6 com a empresa aberta, eu fora do estado e a gente, meu Deus, aquela loucura. Foi acontecendo, foi natural, foi muito natural. Muito natural. Imagina. Quando eu falei que eu tava com esse plano de montar essa empresa e eu precisava só de alguém para administrar, ela falou que era já administradora, ela já acreditou nessa ideia, que é o meu sonho, era ter essa academia. Não tinha empresa, né? Ele tinha a ideia do negócio, né? Do tipo de treinamento, né? Como ele é personal, ele tinha uma ideia do espaço que ele queria abrir. E eu tinha o know-how de como abrir a empresa, porque eu não tinha a menor ideia, né? Como é que vai administrar, como é que vai abrir, o que precisa. Ele não sabia como começar, ele só sabia o que ele queria ali. E aí a gente correu atrás junto, né? Como eu sabia, eu fui atrás, levei ele comigo e por aí foi. Nós temos um estúdio de personal trainer lá em Balneário Camboriú. É uma academia, tem uma metodologia própria de treinamento que ele criou, que foi essa ideia que eu abracei, porque eu sempre fui dessa área, eu sempre treinei, sempre fui ligada ao esporte, então por isso que eu abracei a ideia. Essa metodologia que ele me apresentou de treinamento que ele tinha para oferecer, que eu achei que foi um diferencial muito legal e realmente foi. Na verdade, eu sempre falo, né, os opostos se atraem, mas acho que os interesses em comum que perduram, né, porque a gente tem um lifestyle totalmente, ela gosta das minhas coisas, ela vai pra praia, fica me vendo surfar, ela fica tomando sol, ela gosta de treinar, eu gosto de passar treino. E as personalidades são diferentes, né, no fim das contas. Mas os interesses são os mesmos. Sim. Balneário Camboriú, Santa Catarina, no centro da cidade. É uma academia. Estúdio personal. Um estúdio de personal, né? Uma academia, com hora marcada. Todos os alunos que treinam ali são
Tenho fazendo treino merchan. personalizado. Sim, vem pra Fernando Risse Personal. Aí leva meu nome, chama Fernando Risse Personal Studio. A gente... Que na verdade tudo que você mentaliza, assim, idealiza e põe na fé de Deus, assim, também, né? No poder da palavra. Você realiza, você Você consegue. realiza, porque eu sempre falei pra ela que a gente ia comprar casa não sei aonde, que a gente ia construir empresa não sei o quê. Ele já foi pensando em mim pra festa desde o começo. Sim. O Fernando, ele tem muito a lei da atração. Ele fala as coisas e as coisas acontecem. Não é que ele prevê, ele põe aquilo como meta, ele fala que vai acontecer e acontece. E eu mesmo fico assustada com isso. Então diz ele que já foi, quando o amigo dele falou pra festa, ele já pensou em mim. Ele não lembrava do meu nome, ele pensava num outro nome, mas ele pensava em mim. E acho que atraiu, tudo deu certo, né? Tipo, se você é determinado e nada não vai dar trabalho, né? Você não pode ter preguiça de nada de quando você tá em busca do que você quer realmente, né? Então vai dar trabalho, dava trabalho eu vim pra cá ver ela, dava trabalho pra gente juntar, dá trabalho trabalhar todo dia, mas se você lutar, trabalhar, focar nessas coisas... Tentar, né? Tentar. Tentativa e erro, faz parte. E ela tá sempre... Um casal é isso, né? Convivência, no mais ela sempre me apoiando nos meus acertos e me criticando, me apoiando nos meus erros. É isso aí, né? União... Faz parte. Tudo né? junto. Tudo junto. E ter um filho também, acho que também é uma benção, né? Faz parte do casamento, essa parte de ter o filho, distribuir esse amor, assim, é uma... Complementa. Acho que é o maior bem de todos, assim. É. Uma filha, né? Uma filhinha. Quando eu criei esse quadro, eu criei especificamente porque quando eu era mais novo, eu queria aprender como chegar em mulheres, né? O que falar e o que conversar. E eu ficava me perguntando como é que esses caras nada atraentes, não são Brad Pitt, por exemplo, da vida, conseguiram namorar com uma mulher tão bonita, tão inteligente. O que eles falaram quando chegaram nela? Como tudo começou? Como ele chegou? O que ele falou? Eu queria aprender o que acontecia, o que eles faziam para ter mulheres assim na vida deles e namorar com mulheres bonitas. E você provavelmente quer saber também. Então eu criei esse quadro especificamente para isso. Se você quer saber o valor que esse casal tem, a Nath, ela faz pole dance, né? Ela divulga no Instagram dela, vou deixar o Instagram dela na descrição do vídeo, ou aqui também. É um charme ver ela dançando pole dance. Ele teve uma mente próspera. Os interesses em comum bateram e isso prosperou. Então, tenha uma mente próspera na sua vida. Pare de achar que mulher só quer dinheiro. Ele não tinha dinheiro quando conheceu ela. E aí? Qual é a sua próxima desculpa? Se o dinheiro não fez ele conquistar ela, o que fez? Hoje, ele, graças a Deus, tem um empreendimento porque ele teve essa visão e ela apoiou ele, certo? Então, nunca fique arrumando desculpas. Eu só consigo mulheres gatas quem tem dinheiro. E quem não tem dinheiro e tem mulheres gatas, qual é essa desculpa? Ele é bonito? Não, porque não é muito bonito, entende? Ele é um cara que passa confiança e hoje um casal bonito aí, e que tudo aconteceu naturalmente. Ele não esperou, ele não ficou afobado de conhecer uma pessoa agora. Levou 8 anos, então muitos caras têm a pressa de conhecer a pessoa depressa. Não, às vezes leva um pouco mais de tempo e ele esperou até o ponto de estar casado com ela, ok? Se você quer aprender como desenvolver uma conversa com uma gata, por exemplo, você quer aprender como chegar, por exemplo, eu criei um curso que explica exatamente isso passo a passo. Maneiras de chegar em mulheres na livraria, na farmácia, na rua, no metrô, dentro do ônibus, tá? E como gerar conversa, o que falar, que tipo de conversa atrai uma mulher, qual tipo de conversa. Eu te ensino a ter conversas interessantes no link que eu vou deixar aqui. É só dar uma olhada para você saber o que realmente tem nesse material. Ou também, cara, clica aqui para se inscrever no canal ou aqui veja o vídeo anterior para você saber mais um pouco sobre o canal, ok? Um grande abraço e te vejo no próximo quadro.